mensagem, eu vou falar para vocês que quando Gisele me chamou, logo ela falou sobre família um pouquinho comigo, e logo eu fiquei com esse... Logo o Senhor me deu isso na minha mente, e eu falei, não, isso é porque eu estou sempre pensando nessas coisas, não é isso não, Senhor, não tem como. E aí eu fui pedindo ao Senhor algo para eu trazer para hoje, que eu queria estudar, né, para não vir sem nada. Só que o Senhor ficou martelando isso na minha cabeça, eu falei, não pode ser isso, porque isso é para mim, né? Não sei se quem prega aqui tem esse costume de ter a mensagem que é para você. Eu falo, Senhor, mas como que eu vou pregar isso se isso é para mim? E é isso, tá, gente? Primeiramente, eu quero que vocês saibam o que é para mim primeiro. Não tô mais. Vou aprender a gostar. Então tá, o tema da minha mensagem hoje é para as mulheres. Claro que tem a parte que os homens vão pegar, então pega aí a parte que cabe para vocês. Mas é para as mulheres, como a gente está nesse mês, hoje é para as mulheres. E é a moralidade de uma nação é responsabilidade das mulheres. Então você já pode ver que não é uma sobremesa que a gente vai ouvir hoje aqui, tá? Me perdoem, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu quero trazer pra gente que é mulher, mãe, esposa, filha, mulher, um despertamento para que a gente possa estar no lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Amém? E para a gente começar, vamos abrir Romanos 12:2. Acredito que todo mundo já tem isso em mente, né? Romanos 12:2. Conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo na nossa vida precisa começar através desse versículo. Por quê? Porque se a sua mente não for transformada, já falou isso hoje aqui, né? Olha, alguém pegou minha palavra. Se a sua mente não for transformada, não acontece nada. Se a gente viver com a nossa mente de sempre, tudo que a gente ouvir, você vai sempre embora. Vem o pastor, traz uma palavra abençoada. Domingo foi maravilhoso, como tem sido sempre. E aí a gente vai embora e continua do mesmo jeito. Por quê? Porque a nossa mente não é transformada. Então a gente precisa começar a partir daí. Deixa o Senhor transformar, sabe, o seu jeito de pensar. Não tem que ser como você pensa, tem que ser como Ele pensa. E aí, vamos lá. Gênesis. Eu botei Gênesis 18, mas não é 18, tá? É lá no comecinho, com certeza é o 3. Deixa eu ver aqui que eu vou falar. Gênesis 2:18, tá, gente? Gênesis 2:18. Eu vou ler a minha aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ou seja, eu quero dizer para você que é mulher aqui. Deus criou você. Só o fato de você ser mulher, você já tem uma responsabilidade muito grande. Só o fato de você ter nascido mulher, rapaz, não tem escapatória para você. É pegar a mão no arado e não largar e não olhar para trás, como o pastor disse domingo. Por quê? Porque Deus fez, imagina só, Deus falou o quê? Pensou, vou criar, ele está sozinho, eu vou criar um alguém para ele. Um alguém que vai ser uma ajudadora idônea. Ajudadora é aquela que auxilia, que ajuda, que presta socorro.
idônea, é apta, capaz, competente e moralmente correta. Será que essas qualidades parecem com o que nós somos no nosso dia a dia? Dentro da nossa casa, com a nossa família, principalmente? Então Deus criou, né? Peraí, vou criar um ser que vai socorrer, que vai ver uma necessidade e vai ser a resposta. Ela vai ser o remédio para muitos na hora certa, porque eu adorno de aptidão, porque ela é capaz, ela é apta, ela é moralmente correta. Olha que lindo que o Senhor fez de nós, olha como que nós somos. E muitas das vezes a gente não usa isso. Então, saiba que você é mulher, você carrega um poder que o Senhor colocou em você, de ser ajudadora. E é aí que nós vamos começar a entrar. Nós temos prioridades na nossa vida que o Senhor depositou em nós. Por exemplo, o seu primeiro ministério é o quê? É a sua família. Vou pedir para Deia, pode colocar a primeira foto aí para mim. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Fala aí para amiga aí que está do seu lado, para sua irmã, seu primeiro ministério é a sua família. Ó, gente, coisa linda, né? Olha o que o Senhor me deu, né? Essa é a minha família. É a família que o Senhor me deu para me cuidar. Cada um com o seu dom, com o seu talento, cada um com o seu defeito. E Deus colocou nas minhas mãos essa família. Pode tirar. Obrigada, Deia. Dá vontade de ficar olhando toda hora, né? Pode tirar. E, gente, não é fácil. Não é fácil. Hoje mesmo eu estava fazendo estágio na academia e eu estava conversando com qualquer coisa tu faz assim, tá? Porque às vezes eu estou me soltando, ó. Eu estava conversando com uma moça e ela estava falando sobre isso lá durante o meu lanche, sobre esse peso e de que a gente não tem que se sentir culpada se a gente está muito fora de casa, não, porque o mundo está assim. E como ela foi falando, eu fiquei... Por quê? Porque hoje nós mulheres estamos muito preocupadas com as coisas que a gente está vendo muito. Mas aonde que está a nossa visão? Sabe? O que eu estou olhando muito? Será que o que é mais importante para mim é dar as coisas que o meu filho quer, tudo que todo mundo está tendo, ou ser a mãe que ele precisa ter? Sabe? Porque hoje em dia é assim, meu filho, as crianças elas estão assim, tem videogame, tem celular, tem uma televisão no quarto, tem os brinquedos que querem, tem roupa de marca, todo final de semana sai para comer fora, uau! Mas não tem uma mãe ali, não tem a presença de uma mãe, porque a mãe entra e sai de casa o tempo todo, e às vezes nem é para suprir tanto essa necessidade, mas é porque o mundo está muito visual. Eu tenho que estar linda, eu tenho que estar maravilhosa, minha unha tem que estar sempre feita, minha sobrancelha tem que estar sempre arrumada, meu cabelo tem que estar sempre maravilhoso. Eu tenho que trabalhar para sustentar isso. Mas será que a gente não está deixando algo? Porque tudo isso a gente recupera depois. Será que isso é o mais importante que eu preciso estar fazendo agora? Sabe, eu lido com criança todos os dias. E eu vejo, sabe, quando eu falei que essa palavra para mim, essa palavra é para mim. Toda vez que eu tenho que deixar Vicentinho na creche ali, o momento que eu dou aula de balé, eu vejo ali, sabe? Toda vez que eu tenho que sair, eu tô nessa pegada. O Senhor tem cobrado isso de mim. E toda vez que eu tenho que sair, agora mesmo eu vim pra cá, Heitor, mamãe, mas você vai voltar já? Você já vai ficar comigo? Eles estão sempre querendo a mãe. E isso
vai passar. Eles estão crescendo. A Sofia já está com 13 anos. Daqui a pouco eu vou recuperar tudo aquilo que ficou para trás. Mas o fato de eu ser mãe, isso não vai voltar. Não vai. Eu preciso cuidar daquilo de mais precioso que o Senhor colocou na minha mão. Da minha família, do meu marido. Às vezes nós estamos muito ocupadas. Eu, às vezes, muito estressada, muito sobrecarregada. E a gente não tem tempo para o marido. Porque a gente faz tanta coisa. E é bênção. Nossa, o meu balé é bênção. Eu estar aqui hoje é bênção. Eu fazer parte de um ministério é bênção. As pessoas estão sendo edificadas, glória a Deus. Mas será que tudo que eu estou fazendo é o Senhor que quer que eu esteja fazendo? Sabe, às vezes a gente está abraçando o mundo, mas está tudo errado. Só que quem sabe se eu sou uma bênção são eles. É o meu marido que tem que falar se eu sou uma bênção ou não. É os meus filhos que vão falar: não, minha mãe é uma bênção. Minha mãe é isso que ela está falando. Sabe, é os meus filhos que vão chegar e vão falar: não, a minha mãe, ela é assim na igreja, mas em casa ela é de outro jeito. Porque eles estão comigo o tempo todo. É fácil vocês olharem para mim assim: nossa, Milena, que bênção, né? Caraca, vocês não sabem se eu sou uma bênção. Mas isso dói de verdade, sabe? Ser mãe, realmente, hoje em dia tá aquela coisa, né? Não romantize a maternidade. Não é para romantizar mesmo, não. Mas também não é para murmurar. É uma bênção ser mãe. É uma bênção ser filha. É uma bênção ser esposa. É uma bênção ter uma casa para cuidar. Ter um marido. Né? É uma bênção ter filhos. É uma bênção. Eu sei que às vezes cansa, às vezes a impressão que dá, né, no mundo que a gente vive hoje é que se você está dentro de casa limpando bunda suja de criança e mamãe quer almoçar e já, daqui a pouco você acabou de lavar a louça do almoço, já tem um lanche, estou com fome de novo e se sujou e caiu e o outro brigou, não, esse brinquedo é meu e você está ali, meu Deus do céu, né? E parece que você não está fazendo nada porque ninguém está te vendo. Se você estivesse fazendo algo onde as pessoas estão te olhando, de repente, né? Nossa, que legal, estou fazendo isso. Mas ali ninguém está te vendo. Mas os olhos daquele que tudo vê está. E é o olho que importa que esteja voltado para você. Porque no momento que você tiver que sair de lá, Ele vai te tirar de lá. No momento que você tiver que aparecer, Ele vai fazer você aparecer. Só que essa família que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, não é à toa. Porque os teus filhos vão ser uma geração de bênçãos para muitas outras vidas. Então, o que você está fazendo? Você está semeando algo que Deus colocou para você. Eu já falei com Gisele que eu oro pelos meus filhos e Deus já me deu o que cada um vai ser. Sabe? Eu falei com Gisele e a Sofia, por exemplo, a Sofia ela tem um chamado enorme para liderança. Ela é uma líder assim nata. A gente vê que ela tem que domar um pouco, porque ela não sabe muito, né? Mas eu vejo que ela vai liderar e eu já declaro sobre a vida dela, eu já oro em cima disso e eu falo com ela. Ela sabe, eu falo: minha filha, você vai ser líder de nação. Você vai ser líder de muitas pessoas. Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. E todo dia de manhã a gente faz devocional junto. E ela até estava me perguntando esses dias, essa semana ainda, falou: mamãe, é verdade que se Deus der algo pra gente e a gente não fizer, Ele dá para outra pessoa aquilo que a gente não fez? Então eu conversei sobre isso com ela. E de novo bati na tecla da liderança. Sofia, tá vendo? Líder. Aí fui falando com ela, porque ela já está crescendo com essa ideia de que ela vai ser líder, porque é claro esse chamado na vida dela. Então o tempo que eu estou ali
ali, sabe, gastando na vida dela, eu sei que vou colher lá na frente. E não só na vida dela, porque Deus quando tem um chamado na nossa vida, não é só para mim, é para outros. Os nossos filhos vão ser árvores frutíferas, que vão dar frutos, que vão transbordar para muitos pegarem, sabe? Os nossos filhos, os seus filhos vão ser. E eu até anotei umas coisas aqui sobre dor, falando que dor gera autoridade. Às vezes você está dentro da tua casa, cansada da tua rotina de sempre, cansada da tua vida de sempre, às vezes se perguntando: Senhor, será que é isso que é para eu estar fazendo? Mas nos lugares que mais parecem de dor e lágrima, pode ser, e fraqueza, Deus está gestando autoridade, maturidade e unção. É no lugar da dor que a glória se manifesta. É só carregando a sua cruz para entendermos um pouquinho da cruz de Cristo. A dor, quando não é desperdiçada, se torna semente de autoridade. O problema é que às vezes nós fugimos do processo. Queremos a vitória sem a batalha. Queremos a coroa sem o peso do madeiro. Mas Jesus nos ensinou que não há ressurreição sem cruz. Então, às vezes, nós estamos cansadas da nossa rotina e tentamos dar uma ajudinha para Deus. Eu entro aí nessa parte. Eu, por exemplo, não sei se alguns sabem, eu faço faculdade de educação física em Teresópolis. Então, uma vez por semana, eu estou em Teresópolis. Ontem eu estava, cheguei hoje de manhã. E eu tenho um custo, eu ganhei uma bolsa lá, por isso que eu faço lá. Eu tenho um custo de ida e volta. Meu marido não ia poder continuar me bancando, e ele falou isso, eu falei, e agora? Eu recebi confirmação do Senhor que era para eu continuar nessa faculdade, eu preciso dar um jeitinho. Igual Sara. O que Sara fez? Ela tinha uma promessa e Abraão não, né? Cadê que Abraão, né? Ela não engravidava nunca. Então vamos dar um jeitinho. Pegou a criada dela e deu um jeitinho dela. Olha a ruína que isso aconteceu, porque Sara tentou dar um jeitinho, porque Deus não estava fazendo. Eu dei esse jeitinho para que eu conseguisse continuar. Só que eu, em um determinado momento, tirei os olhos do Senhor e coloquei os olhos nas ondas altas. Coloquei os meus olhos no vento forte. Enquanto eu estava andando em cima da água e olhando para Jesus, estava tudo certo. Mas eu coloquei os olhos na onda alta e falei, e agora? Eu preciso dar um jeitinho. O que eu comecei a fazer? Comecei a dar aula de balé. É uma bênção. Quantas crianças que eu tenho lá? Já tenho umas 50 alunas. Várias turmas. Todo mundo ama. Mas eu estou abrindo mão de estar onde o Senhor me colocou. E esses dias o Senhor falou isso para mim. Você está gerando algo prematuro, que não era para você estar gerando. Quantas vezes que eu deixei minhas crianças, um monte de coisa que eu tinha que estar fazendo, uma necessidade que eu tinha que estar para poder estar lá. Bênção fora do tempo é maldição. Sabe? Agora eu tenho que terminar o dezembro, né? Tô levando. Amo. Eu sei que é isso que o Senhor tem para mim. Mas no tempo dele. E isso dói, porque agora eu vou ter que largar. Isso dói, isso é horrível. Você saber que você está fazendo algo que o Senhor não falou nada. Você nem consultou, eu nem consultei o Senhor. Eu falei, vou dar um jeito, vou arrumar alguma coisa para poder fazer, para poder custear a minha faculdade. Mas quem me botou nessa faculdade foi o Senhor. Ele ia me sustentar. Ele vai me sustentar, como Ele tem me sustentado.
te deu, você não se preocupe, porque Ele vai te sustentar. Então hoje lá na academia a conversa foi para esse lado. Não se preocupe não, porque você também tem que ajudar o seu marido mesmo, porque as coisas estão muito caras. Mas espera aí, tem um Deus que está na frente de tudo isso. Eu confio nesse Deus ou não? Sabe? Aonde que estão os meus olhos? No que eu estou ligada? Às vezes a gente fica ali, né? Tá em casa, aí a gente tá distraída, o quê? Telefone. Sabe uma coisa que tem roubado o nosso tempo com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa casa, e que tem gerado conflitos? Telefone. Aí eu pego meu telefone e vejo lá. Deia trocou de sofá, trocou de mesa também. Quanto tempo que ele é em casa não troca a mesa? Aí isso gera um conflito, gera um problema lá em casa. E meu marido chega em casa a tomar uma morada, cansada dessa mesa. Viu, Deia? Deia trocou de mesa. Sabe, a gente vai trocar também. Deus tem uma bênção para todas nós. Amém? Porque ela recebeu a bênção dela e vai receber muito mais. Que venham a casa, sabe? Só que Deus tem para cada uma de nós, no nosso tempo. Mas os teus olhos estão voltados para isso? Ou estão voltados para Deus? Deus sabe do que você precisa. Enquanto a gente está olhando as ondas, realmente a gente se perde. Pedro só afundou, como o Felipe falou, porque ele deixou de olhar para Jesus. Assusta mesmo as ondas. Elas assustam. Elas nos apavoram. O vento forte. Mas a gente precisa continuar olhando para Jesus. Vamos lá. Jesus carregou a sua cruz até o fim. Carregue a sua. Carregue a sua cruz. Fala para ir para a irmã do seu lado. Sempre tive vontade de fazer isso. Fala aí para a irmã do seu lado. Carrega a sua cruz. Pois o seu pior momento pode ser o útero do seu chamado. Eu vou repetir essa frase, gente, que eu amei. Não foi eu, foi pastor Luciano Subirá que falou. Não vou nem pegar o título dele não, ó. O seu útero o seu pior momento pode ser o útero do seu chamado. Tem uma frase que eu gosto muito do Pablo Marçal, que ele fala: o teu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. Ou seja, você às vezes está bloqueada em algo que pode ter sido algo que foi um problema lá na tua infância. Mas é justamente isso que o Senhor vai usar para você no seu ministério. Sabe? Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas no meu tempo de escola, eu era aquela menininha lá do finalzinho que quase que pagava para alguém falar o trabalho na frente da sala. Não tem quando tem que apresentar o trabalho para aquela turma? Eu ficava lá atrás assim. Gente, era uma coisa para mim louca ter que ficar. Hoje eu estou aqui, eu nem sei. É só o Senhor e a graça dele. Porque a gente é curada para curar, sabe? E às vezes a gente se bloqueia em coisas que a gente sabe que é o Senhor que quer nos usar naquilo. Então não deixa o medo paralisar você, sabe? Que você possa receber a cura. Às vezes, se você teve um problema de abuso na infância, é nessa área que o Senhor vai usar você. E você não gosta nem que toque nesse assunto. Mas é nisso que o Senhor vai tocar você. Vai curar a sua vida para você curar outras pessoas. Por quê? Porque você é muito boa. Às vezes é rejeição. Às vezes você fala: minha mãe não me amou, minha mãe não cuidou de mim, eu fui rejeitada, eu fui mal amada. E aí você fica se sentindo aquela rejeitada. Mas hoje você é a melhor pessoa para ser a melhor mãe, porque você sabe como que aquilo foi ruim para você. E você é a melhor
pessoa para ensinar o valor que tem do amor de uma mãe. Então não deixa isso te bloquear. Amém, gente? Deus não desperdiça a dor. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma dor em poder, fraqueza em força, lamento em cântico. A dor não é o fim, a dor é um processo. Se ela for entregue no altar, se ela for submetida na cruz, ela se tornará em você uma arma de autoridade espiritual, que brota do quebrantamento, que flui da compaixão, que carrega a unção de quem foi tratado no fogo e saiu dali com o perfume de Cristo. Segunda coisa que a gente precisa. Bota aí, por favor, a segunda foto. Vanessa, tá aí. Nós precisamos ser uma árvore e os nossos filhos vão frutificar em nós. Eu amo essas imagens assim. A família Elton tem uma tia que mora em Campos. É uma fazenda assim, lá é maravilhoso. Eu amo um lugar assim. Então tem muita coisa. Você anda assim, é muita laranja. Tem umas laranjinhas desse tamanhozinho, não sei se vocês já ouviram falar, que é de enfeite. Nossa, a gente se acaba. E tem tudo quanto é plantação. Você vê, e eu fico, gente, que coisa linda. Porque assim precisamos ser nós. E tem uma coisa muito interessante, que hoje, as crianças andando de bicicleta lá no quintal, eu estava vendo. A minha cachorra morreu, né? Tem uns 4 meses. E a gente enterrou ela lá. O lugar aonde a minha cachorra está enterrada, hoje, é o único lugar do quintal que tem umas flores lindas. Que gracinha, ninguém cuida, tá lá. Todo o lugar é mato, é terra, mas ali onde ela morreu, tá ali flores, ninguém plantou flor nenhuma ali. E aí eu me lembro daquele versículo. Que versículo? Não sei se é João 12, 24. Vê se é. Que fala sobre a gente precisa, o grão que cai na terra, sabe qual é? O grão que cai na terra, se ele não morrer, ele fica sozinho. É isso? Mas se ele morrer, em verdade lhes digo, que se o grão de trigo que não cair na terra e não morrer, continua ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Ou seja, nós precisamos ser apaixonadas por Jesus e precisamos ensinar os nossos filhos e a nossa família a ser apaixonados por Jesus, porque é só dessa maneira que nós vamos morrer para nós. Porque se eu ainda estiver aparecendo, a glória dele não flui, sabe? Imagina que aqui eu sou somente um espelho. Se tiver alguma sujeira em mim, alguma vontade, algo que não seja dele, vai estar manchado. Não fica bonito, não fica reluzente. Se eu quero transmitir a glória de Deus na vida das pessoas, eu preciso morrer. E aí vem algo que eu queria falar com vocês. Se eu realmente estou morta para mim, por que eu tenho sentido tanta coisa? Se meu marido fala comigo de uma maneira que eu não gosto, eu logo retruco. Você está falando comigo assim por quê? Você está pensando que eu sou essa pessoa aí do seu trabalho? Você chega em casa estourado e vem jogando tudo para cima de mim, o que eu tenho a ver com os seus problemas? Por que eu estou sentindo tanto? Porque cadáver não sente nada. Certo? Se eu morri para mim mesmo, por que eu estou tão ofendidinha com tudo? Por que a minha filha faz alguma coisa comigo, eu logo quero só dar bronca nela? Sabe? A gente tem que se guardar. A gente tem que calar a nossa boca mais vezes e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale diante disso?
fala, Senhor, porque senão eu vou estourar. Né? O que eu tenho ensinado mais para os meus filhos? Por exemplo, em casa, eu já não falo mais para eles o que eles vão ser quando eles crescerem. Por quê? Porque eu quero que eles se atentem para quem eles precisam ser. Por quê? Porque se eles souberem quem eles são, o valor que eles têm, a essência que eles têm, de quem os criou, de quem os formou, interessa o que eles vão ser. Marceneiro, carpinteiro, médico, astronauta, cientista, eles vão ser bem-sucedidos aonde eles estiverem. Porque não adianta seu filho se formar num advogado, mas ele não ter Jesus, não se firmar no Senhor, ser triste, ter um monte de diploma na parede e você falar, meu filho é médico, meu filho é isso, mas não tem nada com Jesus, está sempre triste, não fica com ninguém, não para com ninguém, é sempre um problema. E aí? O que adiantou o nosso esforço? O seu esforço precisa ser para mostrar a face de Cristo para os teus filhos. E o que eles tiverem que ser, eles vão ser. Sabe? Eu não quero saber. A Sofia ainda não sabe o que vai ser. Ela já falou que ia ser cientista, já falou que ia ser veterinária. Até a veterinária durou um tempão, mas aí ela descobriu que veterinário também sacrifica bicho. Aí não quer mais, porque não tem coragem. Ela não sabe o que ela vai ser, mas eu não quero saber. Eu sei que onde ela estiver, ela vai liderar e ela vai ser cheia do Senhor. Isso é que importa para mim. Sabe, com que eu tenho me preocupado? Às vezes você não está nessa fase. Essa mensagem nem é para mim, eu não tenho criança pequena. Mas perto de você tem alguém. Sabe, perto de você tem algum vizinho. Sabe aquela criança que ninguém quer, aquela criancinha mal educada, aquela criancinha remelenta, melequenta, suja, que está sempre com a unha grande suja, que você, sabe, aquela criança precisa de um abraço, aquela criança precisa de um carinho, sabe, aquela família que todo mundo julga, aquele adolescente, gente, que é rebelde, que todo mundo só sabe julgar. E o fato de todo mundo julgar faz com que ele fique pior. Porque ninguém tem coragem de chegar assim, vem cá, meu filho, me dá um abraço. O que está acontecendo com você? Por que você está agindo dessa forma? Você não nasceu para isso. Será o que a gente tem olhado e tem falado? Aquela mãe que não está conseguindo processar a maternidade direito, que você olha e fala, nossa, eu não faria isso com meu filho. O nosso olhar tem sido de julgamento para com a outra mãe que não age como você age. Como que a gente tem olhado isso? Se eu sou uma boa mãe, glória a Deus, mas eu posso passar isso para outra. Eu não preciso olhar para outra. Eu sou melhor, eu faço melhor, eu não faria isso. Olha aí. Não, eu posso ajudar, eu posso ensinar, eu posso instruir. Ensine, sabe, a sua família. Seja, às vezes a gente está esperando pelo outro. Ai, porque lá em casa não dá. Você não sabe como é que é lá, porque é isso, porque meu marido é assim, porque meus filhos são assim, não tem jeito. Seja você a mudança que você quer na sua casa. Seja você a bênção que você espera ter na sua casa. Por que você está esperando pelo outro? Gente, é tão difícil. É tão difícil. Tem hora que realmente assim, aí a gente fala com o pastor, não quero mais. E o pastor, meu Deus, só Jesus. Só que aí a gente olha, sabe, com os olhos de Jesus e a gente vê o que é bom. Extraia da pessoa que está com você aquilo que ela tem de bom. Sabe? Coloque para fora aquilo que ela tem de bom. Não tome um lugar que não é seu. Isso eu ia falar lá no começo, não falei. As mulheres hoje em dia, elas estão querendo muito sair da posição que Deus colocou. Deus colocou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Sacerdote do lar é o marido. Tem algum problema, mulher?
que ela realmente tem necessidade? Ou ela está trabalhando fora porque ela não tem, ela ainda está muito doloridinha para ouvir o marido falar: tu vai comprar isso aí de novo? Tu não precisa. Eu comprei, o dinheiro é meu. Será que a gente está muito doloridinha? Porque às vezes a gente aprende com o nosso marido que está falando algo que a gente não quer ouvir, porque dói em nós. Só que às vezes é algo que o Senhor quer tratar e é desse jeito. Será que tudo que você está comprando você precisa mesmo? Será que tudo que você está fazendo você precisava? Eu lembro, gente, que raiva. Quando eu queria comprar qualquer coisa que Elton estava fazendo casa lá em Patidão Férias pra gente, tudo que eu queria comprar, às vezes era R$20. R$20 é um saco de cimento. Tudo era um saco de cimento. Eu não aguentava mais. A vontade era de jogar um saco de cimento em cima dele. Porque tudo era... isso dá para comprar uma tomada. Isso dá para comprar... Porque ele estava focado nisso. E às vezes a gente é muito supérfluo mesmo. E a gente não quer ouvir. E a gente quer tomar. Se a torneira quebrou, não dá uma de marombeira. Sabe a mulher que anda assim? Cuspindo marimbondo, mascando chiclete, eu sei trocar, não precisa. Pode deixar que eu vou fazer. Pode deixar que eu vou comprar. Pode deixar que eu sei. Pode deixar que eu posso. Você sabe, você pode, mas nem tudo lhe é lícito. Tem coisa que é pro seu marido fazer e deixa teu orgulho pra lá, ó. Pisa nele, orgulho. Porque no meu casamento quem manda é o Senhor. Na minha família quem manda é o Senhor. Deixa. Sabe? Deixa o teu marido, ele é o sacerdote. Se realmente, tipo assim, na tua casa não tem problema, você não está deixando nada de lado, você pode trabalhar, é um combinado de vocês, glória a Deus, problema nenhum. Você pode ter sua profissão, você pode trabalhar, você não está deixando nada de lado. Amém. Mas se isso tem sido algo que é supérfluo e você não tem essa necessidade, cuide da sua família, da família que Deus colocou nas suas mãos, para você cuidar. Permanecemos, agora vamos falar uma coisa melhorzinha. Permanecemos no amor, mesmo nos piores momentos, pois permanecer no amor de Cristo nem sempre significa caminhar em lugares confortáveis. Quem disse para você que tem que ser leve o tempo todo? Tem pessoas, tem crente que fala isso. Não, se não tiver leve, para mim não é de Deus, tem que estar leve, para mim tem que estar tudo certo. E não é colocar a mão no arado, seguir Jesus, carregar a sua cruz, não é leve, não. Não é, porque a gente confunde aquele versículo, né? Não, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não, Deus está falando sobre o julgamento, sobre eu falar, Gisele, você apontar o dedo para ela e falar, ela, não, ó, nem Deus me julga, por que você está me julgando? Mas carregar a cruz de Cristo, ser um cristão genuíno, uma cristã genuína, com santidade, com caráter, pesa, exige renúncia, pesa e cansa, disciplina, pesa e cansa, ser constante, pesa e cansa, porque tem dia que eu tô ótima para ser cristã, que eu tô cheio da presença, que tá tudo certo, mas tem dia que nem eu me suporto e eu tenho que ter constância, sabe? Tem dia que tem coisas que me voltam lá no meu passado, na minha mente, e eu fico assim, e eu falo, eu preciso ter constância, eu preciso seguir em frente, Senhor, eu preciso olhar para Ti, Senhor, tira isso da minha mente, blinda. Você coloca seu capacete, gente, a gente tem que colocar nosso capacete todo dia, porque a gente é atacada pela mente. Eu acredito que todo mundo sabe disso. O inimigo dá flechada na gente o tempo todo, sabe? Quando você briga com seu marido em casa, o inimigo dá flechada para você. Você fica com raiva de quem? Você fica com raiva do seu marido ou você fica com raiva do inimigo que está atuando nisso aí? A nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Nós, mulheres, precisamos ter maturidade para agir em meio a certas situações. Volto eu lá.
muitos casamentos estão acabando. Porque tá pesado. Porque não tá bom para mim. Tô acabando, hein? Não tá bom para mim, então eu não quero mais. Acabou o amor. Amor não acaba. Quem disse que o amor acaba? Então nunca teve. Nunca teve. Não tá mais bom para mim, não significa que tem que acabar. Porque não tem que estar só bom para mim. Por que não tá bom para mim? Será que é porque eu não estou olhando para onde eu tinha que estar olhando? Sabe? O Senhor fala que o amor tudo suporta. Por quê? Sabe? Famílias estão sendo destruídas porque está pesado. Porque os nossos olhos não estão em Jesus, estão nas nossas necessidades, naquilo que a gente quer. Se não é a minha vontade, não tá legal. Não é assim que eu quero, não é assim que tem que ser, é desse jeito. Muitas vezes, permanecer no amor é permanecer firme em meio à dor. É lembrar de que Deus nos ensinou que o amor tudo suporta. É não desistir quando a cruz pesa. É confiar que mesmo no silêncio do sábado, o domingo da ressurreição está a caminho. Como você reage diante dos problemas? Como eu falei agora. Como que a gente reage quando alguma coisa está acontecendo? Será que eu vou primeiro para alguém logo falar? Uma pessoa que eu nem seleciono, que eu nem escolho, é uma pessoa que eu gosto simplesmente, mas eu não filtro o que eu posso falar, e eu falo e eu recebo dessa pessoa às vezes um conselho que não viria de Deus ou de alguém que o Senhor colocar para nos aconselhar, sabe? Às vezes a gente está falando demais da nossa família, da nossa casa, para pessoas que não tinham que estar ouvindo. Não exponha a sua vida, não exponha a sua casa, não exponha o seu casamento. Eu me lembro quando eu morava em Patidão Férez, eu tinha uma amiga lá e ela era tão amiga, e a gente nunca brigou, nunca teve nada. Até hoje a gente não entende, ela não entende por que a gente se afastou, mas foi o Senhor. Porque a minha vida lá era muito boa, eu tinha minha liberdade financeira, eu não brigava com meu marido, porque a gente só se via final de semana, era só maravilha, olha que bênção. Ele trabalhava aqui e eu morava lá, então a gente só se via final de semana. Oi, tudo bem, amor? Coisa linda. Então não era, né? Tinha só Sofia. Eu era professora, ganhava lá o salário pela prefeitura e trabalhava muito com sobrancelha lá. E a minha casa lá é maravilhosa, tudo lá era ótimo. Sofia estudava numa boa escola, tudo lá era bom. Até aí começou a dar alguns conflitos. E o que a minha amiga falava muito pra mim? Você não precisa dele, você sabe disso, né? Você se sustenta sozinha. Você que paga as contas da sua casa, é você que paga tudo, é você que banca tudo. Para que você precisa estar passando por isso? Você não precisa. E isso começou, verdade, eu não preciso dele. E eu na igreja, e eu servindo ao Senhor, eu no ministério de dança lá na igreja Monte Sião. Até que um belo dia eu orei ao Senhor sobre isso, e eu fiquei uma semana orando e chorando de madrugada. E eu falei com o Senhor que eu queria viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, o que está errado na minha vida? Eu não quero aquilo que não for do Senhor para mim. E a gente se afastou assim, eu e essa minha amiga. E o Senhor me convidou a vir morar para cá. Saí de lá e vim morar para cá. Gente do céu, 3 anos que eu tô morando aqui. Que luta, que luta. Muitas pessoas falam que você é louca, que você deixou lá para vir morar para cá. Mas aqui o Senhor está moldando o meu caráter. Me aproximou do meu marido, está moldando o caráter dele. Tem sido dias muito difíceis. Nossa, mas tem sido
porque se o Senhor me der força. E são situações que a gente passa no dia a dia e que a gente precisa ter constância. Ó, as crianças brigando o dia inteiro. Aí, dá 8 horas da noite, eu não sou mais ninguém. Aí tá a bênção lá no quarto, descansando. Trabalhou o dia inteiro? Glória a Deus, fica lá descansando. Aí, bota um para tomar banho, bota o outro para tomar banho, e comeu já, e escova dente, e bota, vai lá, arruma as coisas para dormir, e bota para dormir. Aí, eu gosto de ficar lá, engambelando. Bate na bundinha de um, faz carinho no outro, até dormir. Meu marido não gosta disso. Ele fala, criança tem que ir pro quarto, tem que dormir, acabou, fecha a porta e boa noite, tchau. Eu gosto de ficar lá. Já é um problema no meu casamento isso, que eu já perco lá uma meia hora. Aí fica lá, bate na bundinha, não sei o quê, boa noite, conta historinha, não sei o quê. Tá, dormiu. Agora, gente, lembrei, tem um trabalho da faculdade para fazer. Bora lá. Aí eu vou devagarzinho pro quarto, que já é 10 horas da noite. Ela já tá dormindo. Vou pegar meu material para estudar. Meu marido tá bem me esperando no quarto. Caraca. E aí, você fica, Jesus, e agora, Senhor? Amor, peraí. Ai, Jesus, não acredito. E tu volta lá, vai dar atenção pro marido, depois volta para fazer as coisas. Mas, por que eu estou falando isso? Porque às vezes isso cansa, isso estressa. Às vezes você não faz o que precisava fazer, porque é uma coisa de todo dia, é repetitivo demais. Ai, tem que fazer comida de novo. Caraca, eu acabei de lavar essa louça. Não é possível, criança. Olha, gente, lá em casa, tapete do banheiro nunca está arrumado. Eu nunca vi, eu passo 100 vezes o tapete, nem parece que passou alguém. As crianças passam uma vez, o tapete está assim, ó. É umas coisinhas, sabe? Não bota as coisas no lugar. Então são coisinhas que te cansam. Mas olhe com os olhos prazerosos em relação a isso. É a família que Deus te deu. Aprenda a olhar com os olhos de Cristo, ver beleza ao invés de cinzas. Eu tenho até esse livro. Como é bom você não desistir. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Sabe? Não desista da tua família. De repente o teu filho já é grande criado e não está na presença do Senhor. Ou de repente é outra pessoa. Mas não desista dessa pessoa. Não desista de orar por essa pessoa. Não desista do teu casamento. Eu não desisti do meu. Não desista. Por quê? Porque só eu sei o que Deus tem feito na minha casa. Só eu sei o homem que Deus tem me mostrado que meu marido vai ser. E que ele está sendo. Sabe? Eu consigo olhar e ver uma bênção dentro da minha casa. Eu consigo falar isso para ele em meio a dias ruins. Será que o que sai da nossa boca, né? Quando você briga, teve um problema lá com seu marido lá no casamento. Você vai querer lavar a roupa dele? Você lava sua roupa também. Você lava sua louça também. Também não vou fazer mais nada. Não, Senhor, toma a vida dele nas tuas mãos. Cuida, sabe? A gente não pode deixar de ter os olhos de Cristo. Para mim finalizar, você não é uma coitadinha que tem que ficar se lamentando o tempo todo. Você é uma mulher, é uma criatura que foi criada por Deus. E Ele depositou em você a autoridade para ser, como eu falei lá na frente, uma ajudadora idônea. Não saia desse lugar. Não se molde no padrão de que as mulheres estão sendo hoje. Seja você a mulher original que o Senhor criou. Porque Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. A lei do Senhor não muda. Aquilo que o Senhor pensa sobre nós não muda. Por que nós temos que mudar?
Nós temos que mudar sim. Nós temos que nos parecer com Ele a cada dia. É isso que nós precisamos ser. Então seja a mulher que Deus criou você para ser. Amém? Eu fim da minha palavra aqui. Eu quero chamar o louvor. Podia ter chamado já. E eu vou chamar o pastor para encerrar. Cadê o pastor? Porque o pastor não ficou aqui para eu ouvir. Amém. Gente, eu quero orar pelas mulheres. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu agradeço muito a oportunidade, muito feliz e honrada por essa... Não sou pastora nem pregadora. Mas hoje o Senhor, sabe, Ele nos dá uma chance de entendermos o que Ele tem para a nossa vida. É muito difícil a gente achar que está fazendo aquilo que é certo e descobrir que nem é tão certo assim, sabe? Não se preocupe se você não está sendo vista. Os olhos do Senhor estão vendo você. Eu quero orar por nós, mulheres, que aceitamos esse desafio de ter essa missão nas nossas mãos, que amamos a nossa família, que amamos os nossos filhos, que amamos os nossos maridos, que amamos o ministério que o Senhor nos deu, sabe? Vamos fechar os nossos olhos. Amém. Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou em nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui, Senhor. Senhor, por cada mulher, Pai, aquilo que o Senhor sabe, aquilo que cada uma passa na sua casa. O Senhor sabe, Deus, as lutas, as dores, Senhor, os confrontos, os problemas. O Senhor sabe também, Pai, de cada vitória que já chegou e de que vai chegar. Senhor, eu te peço que o Senhor venha fortalecer cada mulher que está aqui nessa noite, cada uma que vai ouvir essa mensagem ainda. Senhor, eu te coloco nas tuas mãos, Senhor, nossa família. Nos mostra, Senhor, nos dê a direção. Nos dê, Senhor, autoridade vinda do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dê esclarecimento daquilo que precisamos fazer, porque queremos ser guiadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, que possamos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Que possamos não olhar, Pai, para a direita nem para a esquerda. Senhor, se está difícil ou se está fácil, mas que possamos olhar para Ti, Pai. Eu entrego, Senhor, a necessidade de cada uma dessas mulheres, Pai. Aquela que precisa de uma cura, aquela que precisa de um milagre, aquela que precisa, Senhor, de um fortalecimento. Senhor, toma cada uma, sua família, seus filhos, que ela esteja enraizada, Pai, no Senhor. E que seus filhos, Senhor, que a sua família possa contemplar, Pai, a Tua glória no seu lar. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Sua casa nós deixamos ela pra Jesus. Levante as suas mãos e declare isso. Fala, Senhor, eu sou casa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu nome
coração de cada família, não só no coração da mulher, mas de cada família, Senhor. Pai querido, que nós possamos ser alcançados pela cura necessária. Pai querido, sermos, Pai querido, confrontados a curar outros, porque o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Pai, o Senhor tem nos preparado nesse tempo. Que o Senhor possa abençoar a cada uma família aqui representada. Que o Senhor possa dar a cada família a oportunidade de experimentar, Senhor, algo novo da parte do Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor derramou sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus, acenda as luzes aí, por favor. Glória a Deus. Dá alguns anúncios. Eu vi que Kelly não está aqui, né? Mas amanhã não tem como fazer célula aqui amanhã. Você avisa ela para mim, por favor. E todo mundo que tiver alguma coisa para fazer na igreja, ninguém faz mais nada na igreja sem falar comigo até semana que vem. Ah, pastor, tem um ensaio. Primeiro fale comigo para ver se pode ou não pode. Porque nós vamos mexer na estrutura de piso aqui. Então vai ter cheiro de tinta, vai ter tudo isso. Então, fale comigo para ver se dá para fazer ou não dá. Senão vocês vão chegar aqui, vai estar tudo bagunçado. Amém? Falado isso, mas não é para não ter a célula, é só levar a célula para outro lugar. Amém? Pode ensaiar em outro lugar, mas na igreja até semana que vem, porque a gente está tentando preparar tudo para o 11, para ficar tudo perfeito em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E os homens que puderem vir naturalmente ajudar, né? Vocês podem vir, amanhã a gente vai estar aqui. Quer dizer, eu não estarei aqui, vou estar trabalhando, mas os irmãos estarão aqui trabalhando, né? E vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Amém? E as irmãs também quiser trazer o corpo para os homens comer, pode trazer, que os caras comem. Eu não entendo, rapaz, no meu tempo, eu não, brasileiro, como é que é isso? Fala para mim, no teu tempo não iam as irmãs levar uns bolos lá? Mas o que aconteceu? Pão, bolo, né? A gente come qualquer coisa, né, meu irmão? Irmão, dá fome, a gente sai daqui 11h30 da noite, às vezes é coisa difícil, né? Eu já trago pelo menos um pão plus vita ali para a gente comer, pão seco, né? Porque a gente compra as outras coisas, quando a gente vai procurar não tem, né, Brasil? Por quê? O povo que vem ensaiar come no nosso lugar. Rapaz, que doideira, né? Outro dia a gente trouxe o lanche para os irmãos e botamos ali, né? Aí todo mundo trabalhando. Tô vendo um chegar, fazer um sanduíche e entrar para dançar, outro para não sei o quê. Eu falei, brasileiro, cadê o nosso lanche, pastor? Comeram tudo. Eu falei, brasileiro, que loucura. Nós somos assim, nós somos uma família, amém ou não amém? Ninguém vai brigar com você se você chegar aqui e estiver aqui para lanchar com a gente. Vai ser um prazer. Mas se quiser trazer alguma coisa, traz também, né? Vai ficar bonito, né? Ficar legal. E vai ser bênção demais. Irmãos, nós temos que correr contra o tempo para dar certo. Amém? A gente queria tirar as cadeiras hoje e já pintar esse chão, mas só que amanhã a gente está mexendo com azulejo ali ainda, então vai trazer poeira. Então até domingo a gente está orando para ver se acaba com essa poeira ali, para poder na segunda-feira que vem pintar o chão aqui. Amém? Então me ajude em oração para que tudo dê certo. Amanhã a gente vai pintar o corredor ali, então por isso que não vai poder pisar ali. Tá bom, queridos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um restante de semana abençoado, né? Repete das bênçãos do Senhor, da resposta do Senhor, do favor de Deus, que o levante do inimigo possa bater em retirada da sua família, da sua casa, dos seus negócios, em nome de Jesus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, olha, o ano não acabou ainda não, tem muita coisa para fazer, amém? Tem muita coisa para acontecer ainda, aleluia, sempre Deus dá um escape para a gente. Não vou pregar não, gente, amém. Bota a mão no coração, o pastor não pode pegar o microfone. Senhor, muito obrigado, nós somos gratos a Ti, te agradecemos, Pai querido, pela vida da Mila, da Milena que pregou. Pai, somos gratos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos surpreendido, que o Senhor continue levantando as mulheres da Tua casa, Senhor, para ministrar nesse altar. Pai, nós louvamos o Teu nome. Levante mais líderes, mais mulheres,
Pai querido, com poder, graça e unção, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que a ponto da gente poder expandir, a ponto da gente poder enviar pessoas, e nós declaramos que seremos uma igreja missionária, e seremos sim, Senhor, em nome de Jesus. Não é só o nosso nome, viveremos, sabe, milagres nessa área em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousa sobre a igreja do Senhor hoje e sempre.